A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Mais um dia abençoado, mais uma manhã abençoada. Está chegando aí a tarde já. Estamos aqui mais uma vez no programa Está Escrito. Glória a Deus. Esse programa qual Deus colocou no meu coração para falar a respeito da palavra de Deus, a respeito da palavra do Senhor. O programa Está Escrito. São todos os dias pela manhã. Amém? Todos os dias pela manhã nós estamos aqui nesse programa Está Escrito. Está indo uma palavra de bênção, uma palavra de consolo, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo para o seu coração, um despertamento, um conhecimento cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Amém? E hoje, o assunto de hoje que eu quero vos trazer, para trazer mais conhecimento para a tua vida, eu quero falar sobre calúnia, mensagem sobre calúnia, sobre esse tema, esse assunto, a qual Deus deixou na sua palavra, que Ele não suporta, que Ele não atura, é a calúnia. Então, o assunto de hoje, para você, para o teu coração, para enriquecer o teu conhecimento, é sobre calúnia. E peço que você, em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia e a Bíblia Sagrada, abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, onde diz assim, ó, Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz assim, ó, glória a Deus: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que um dos mandamentos de Deus, é para que nós, igreja do Senhor, viemos nos afastar de calúnia, viemos guardar a nossa língua, para não levantar calúnia contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, contra a pessoa que está do nosso lado, porque uma das coisas que Deus abomina é a língua mentirosa, é a língua que levanta calúnia, que fala coisas que não viu, que diz que viu, mas não viu, que tem certeza e não tem certeza. Uma das coisas que Deus mais abomina são pessoas que vivem a sua vida em busca de levantar calúnia do seu próximo, do seu irmão. Então, meu amado irmão, e isso chegou, por incrível que pareça, dentro das igrejas, pessoas dando lugar para o inimigo, pessoas se levantando contra o seu próximo, contra o seu irmão, e isso é abominação para Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele abomina essas coisas, Ele abomina a calúnia, Ele abomina a contenda, Ele abomina o disse-me-disse, Ele abomina a fofoca, porque a desunião, a contenda, a calúnia separa os melhores amigos. E uma das coisas que Deus não suporta mesmo, Deus tem ódio, são pessoas que vivem caluniando o seu próximo. Então nós vamos hoje passear pela Bíblia e ver alguns versículos, algumas passagens em que Deus deixou escrito a respeito da calúnia. Quero te convidar a navegar na palavra de Deus.
O Senhor diz bem claro, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, o seu mandamento: não levantarás calúnia contra o teu próximo. No livro de Deuteronômio, capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19, glória ao Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem e ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. Não terás piedade dela. Glória a Deus. Olha só, como a coisa é tão séria em relação à calúnia, em relação a falso testemunho. A coisa é tão séria em relação à calúnia, que o Senhor deixou aqui escrito uma passagem muito forte. Escute o que eu vou lhe falar aqui mais uma vez. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 em diante. Olha o que diz: quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então, glória a Deus, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício naqueles dias. Naquela época, quando uma pessoa começava a acusar outra pessoa de coisas que ela não fez, que a pessoa não fez, e aquela pessoa está sendo falsa testemunha, está levantando calúnia contra uma pessoa, dizendo que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, e aquela pessoa está inocente. A Bíblia diz que o acusador, o caluniador, mais a vítima, ficariam perante ao Deus dos céus, perante o Senhor que fez os céus e a terra, e perante o sacerdote e mais um juiz que estariam em exercício naquele dia. Por que o sacerdote? Porque segundo a Bíblia, no livro de Malaquias, o sacerdote, ele representa Deus aqui na terra. O sacerdote, ele é a boca do Senhor aqui na terra. Ele está representando o nosso Deus. Quer ver? Olha só, vou te mostrar aqui rapidamente. No livro de Malaquias fala que o sacerdote, ele está simbolizando o Senhor. Amém? Olha só o que diz. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui, ó. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Olha aí. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens, as pessoas lá fora, procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Então, quando uma pessoa levantava calúnia contra alguém, levantava fofoca, contenda, mentira, dizendo que uma pessoa fez uma coisa e não fez, a Bíblia diz que os dois, o acusador e a vítima, eles teriam que ficar perante o Senhor dos exércitos, perante o grande Deus que fez os céus e a terra. Amém? E perante o sacerdote e perante o juiz em exercício naquela época. Amém? E ele tinha que provar que o que ele está falando era a verdade. Depois do que ele falou tudo, explicou tudo, o juiz, junto com o sacerdote, iam avaliar, iam estudar, iam procurar Deus, buscar Deus, para que a resposta viesse do Senhor, se aquela acusação era verdadeira ou era falsa. Amém? O sacerdote e o juiz iam conversar com Deus para saber se aquilo que o acusador estava falando era verdade ou não. E eles iam averiguar e trazer a resposta para aquelas pessoas. Aqui diz, ó, Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor. O que isso quer dizer? Que toda pessoa que levanta calúnia, que fala mal do seu irmão pelas costas, toda pessoa que levanta calúnia com o seu próximo, pode ter certeza que você está perante o Senhor, que Deus está vendo tudo que tu está fazendo, as tuas atitudes perante Deus está sendo pesada, e na hora certa tu vai receber a tua recompensa perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes em exercício daqueles dias. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação,
constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Meu Deus, é forte, hein? Assim eliminará o mal do meio de ti. Olha só, quando aquela pessoa que acusava alguém de alguma coisa, aquela pessoa, o acusador mais o acusado, e até o Senhor, o sacerdote e o juiz. O juiz e o sacerdote ia fazer uma investigação bem forte, e se for comprovado que aquela testemunha é falsa, aquela calúnia é falsa, segundo a lei de Deus, o juiz e o sacerdote ia assinar uma lei e decretar que aquilo que aquela pessoa ia fazer com aquela outra vítima, aquilo que o caluniador ia fazer com aquela pessoa, agora ia voltar contra ela o seu veneno. Ia acontecer com ele agora o que ele pretendia fazer com aquela pessoa, para que todos de Israel ficassem temente a Deus, para que o mal fosse eliminado do meio da casa do Senhor. Por isso, o importante da doutrina na igreja, do ensinamento da palavra do Senhor. E diz a palavra: se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. Meus amados, Deus, ele abomina calúnia. Deus não suporta caluniador, principalmente daqueles que se dizem servo de Deus, daqueles que se dizem que vão morar no céu, daqueles que participam da Santa Ceia do Senhor, que diz que conhece a palavra, conhece a verdade, e vive na prática da calúnia. Ele é um mentiroso, porque ele não pratica a palavra de Deus, e sabe que isso Deus abomina. Vamos navegar na palavra. No livro de Êxodo, mais uma vez o livro de Êxodo é a nossa passagem, é a nosso veículo de viagem. Êxodo, glória a Deus. Êxodo, capítulo 23. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Olha o que diz: não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice do ímpio para ser testemunha injustas. Não seguirás a multidão para fazeres o mal num processo, não deporás acompanhando a maioria para perverter a justiça. Amém? Olha que palavra abençoada. Mais uma vez, não espalharás notícias falsas. Olha aí, o que é não espalhará notícias falsas? É você começar a semear mentiras. É a pessoa começar a semear mentiras, começar a espalhar coisas que não é verdade. E tu sabes
que uma mentira, ela é que nem um travesseiro de pena rasgado e jogado na frente do ventilador. Ela vai longe. Espalhar notícias falsas é você começar a defamar o seu próximo, começar a defamar seu irmão e começar a mandar notícias para as pessoas. Olha, fulano não fez isso, fulano não fez aquilo, olha, a irmã é assim, olha, a irmã é assim, a irmã é aquilo outro. Ou seja, você conta para alguém, aquela pessoa conta mais lá na frente, e assim vai se espalhando, vai se multiplicando a mentira. E Deus abomina isso. Deus não suporta isso. E olha o que o Senhor diz: não espalharás notícias falsas, nem serás cúmplice, olha aí, nem serás cúmplice do ímpio, para ser testemunha injusta. Ou seja, primeiro o Senhor diz: tu está proibido de sair espalhando fofoca. Tu estás proibido de sair espalhando calúnia, fazendo coisas que Deus abomina. E tu também estás proibido de ser cúmplice do ímpio para ser testemunha falsa. Ou seja, Deus está aqui severamente nos repreendendo, puxando a nossa orelha e dizendo: não quero ninguém cúmplice apoiar o ímpio para ser testemunha falsa contra o seu próximo, contra o seu irmão, porque Deus abomina essas coisas. Amém? Não serás cúmplice do ímpio para ser testemunha injusta, porque Deus é justiça. Quando você pratica essas coisas, é caluniador, tu está sendo injusto e tu está praticando as obras das trevas, as obras de Satanás e não de Deus. Amém? Aqui diz mais: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Num processo, não deporás acompanhando a maioria para perverter a justiça. Olha, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Ou seja, eu vou seguir essa fila, porque essa fila aqui é maior, tem mais apoio, tem mais gente, é mais voz contra aquela pessoa que só é uma. Irei ficar a favor desta pessoa, desse povo, porque esse povo tem dinheiro, esse povo é milionário, esse povo é rico, contra aquele pobrezinho que não tem como se defender. E sabendo que essa pessoa que tem dinheiro, essa multidão de gente está praticando a injustiça. E Deus diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal, porque Deus, ele abomina, Deus, ele detesta isso. Amém? Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Num processo, não deporás acompanhando a maioria para perverter a injustiça. Não, eu vou seguir essa maioria aqui, porque eles estão certos aqui, nós somos maiores, nós somos mais. E você sabendo que aquela maioria, todos estão praticando a justiça. E se você for, tu vai perverter a justiça de Deus. Tu vai ser contra. Melhor ser só uma pessoa praticando a justiça do que seguir a multidão na prática da injustiça. Melhor ser só você, só uma pessoa, na justiça de Deus, sofrendo, mas praticando a justiça, do que seguir uma multidão, e com ela a injustiça. Amém? Glória a Deus.
Não vos seguirás a multidão para fazeres o mal num processo, não deporais acompanhando a maioria para perverter a justiça. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado irmão, você está acompanhando nesta manhã o programa está escrito. Glória a Deus. Então você e eu, nós estamos acompanhando a palavra de Deus e conhecendo no assunto de hoje que Deus abomina a calúnia, Deus abomina a fofoca, a divisão. Amém? No livro de Provérbio, vamos lá em Provérbio, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Olha o que diz Provérbio, capítulo 6, versículo 16 até o 19. Olha o que diz: há 6 coisas que o Senhor odeia. Olha a palavra odeia. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. E olha aqui, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Está ouvindo aqui, igreja? Há 6 coisas que o Senhor odeia. Primeiro, 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que a sua alma abomina. Primeiro, olhos arrogantes, pessoas que são muito arrogantes. Língua mentirosa, pessoas que mente, ou seja, são caluniadoras. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas assassinas. Coração que elabora projetos iníquos, pessoas que têm pensamentos malignos, que fazem projeto maligno contra o seu próximo. Pés que se apressam a correr para o mal, pessoas que têm prazer de seguir a vereda da injustiça, o caminho falso. E testemunha falsa, que profere mentira, e o que semeia contendas entre irmãos. Não temos o que falar, irmão. Nós sabemos que Deus abomina isso. E se eu sei que Deus abomina, e eu vivo praticando essas coisas, para que céu que eu vou? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Para onde é que eu vou depois que eu entrar no caixão? Se eu digo que eu sou servo de Deus, que eu já sou nova criatura, e vivo nessa prática, então que Deus que eu estou servindo? Qual é o Deus que eu estou realmente servindo? Eu estou servindo por enquanto é o diabo e não a Deus. Se eu pratico essas coisas, se eu vivo caluniando meu irmão, defamando meu irmão, levantando contenda na igreja, fofoca, eu sirvo o diabo, não estou servindo a Deus. Eu tenho que rever as minhas atitudes, eu tenho que praticar a justiça na minha vida, tem que manifestar o caráter de Deus na minha vida. Eu tenho que manifestar aqui na terra, no meio das pessoas, o caráter de Deus. Se eu vivo caluniando, se eu vivo defamando meu irmão, se eu desejo mal para o meu irmão, se eu odeio meu irmão, se eu semeio contenda de vida na igreja, eu estou servindo ao diabo e não a Deus. É a pura verdade. Eu estou praticando a injustiça e não a justiça. Amém?
Vamos mais. Vamos buscar mais o Senhor Jesus. Mais uma vez, só lembrando que nós estamos no programa Está Escrito. Toda manhã, de segunda a domingo, de domingo a domingo, pela manhã, estamos aqui no programa Está Escrito. Provérbio capítulo 12. Provérbio 12. Glória a Deus. Provérbio 12, versículo 17. Provérbio 12, versículo 17. Olha o que diz. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Meu Deus do céu, é forte. Olha aí, ó. O que diz a verdade manifesta a justiça, ou seja, aquele que vive na prática, da verdade, aquele que vive manifestando a verdade da sua vida, aquele que vive praticando a justiça, aquele que vive na retidão, aquele que as suas veredas são corretas, são retas, aqueles que o seu caminho é baseado na palavra de Deus, ele está manifestando a justiça de Deus aqui na terra. Porque ele odeia, primeiro, ele odeia a calúnia, ele odeia a mentira, ele odeia a fofoca, ele odeia o disse-me-disse na igreja, ele odeia tudo que é contra a luz, ele odeia tudo que é contra a justiça de Deus. Então ele está manifestando a glória, a justiça do Senhor na sua vida. E a Bíblia diz bem claro: conhecereis a árvore pelo fruto. Conhecereis a árvore pelo frutos, não é pelos dons. Não vou conhecer a pessoa porque ela tem um dom de profetizar, porque ela cura, porque prega bonito, porque fala em mistério, porque aquilo outro, porque ela roda no poder, porque ela dança no poder. Não. Você vai conhecer a árvore pelo seu caráter, vai conhecer a árvore pelos frutos, pelo caráter. O que adianta? E dizer que está cheio do poder, cheio da unção, o que adianta? Dizer que prega bonito, que chama multidões, mas a língua é mentirosa, a língua é caluniadora, a língua é fofoqueira, odeia seu próximo, é invejoso, caluniador, tem tudo que não presta no seu interior. O que adianta isso? Me diz, o que adianta? Eu sou o doutor falando de tal, eu prego bonito, onde eu estou tem multidão. Mas se tem um coração maligno, se tem um coração diabólico, se odeia seu irmão, odeia seu próximo, tem inveja do seu próximo, é caluniador, fala mal de todo mundo, só não fala mal de Deus porque tem medo de ir para o inferno. Mas se não mudar, se morrer assim, vai para o inferno. Há tempo de mudança. Temos que mudar antes que venha o arrebatamento do Senhor Jesus sobre essa terra. Amém? Continuando. Provérbio 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que diz a verdade manifesta o quê? A justiça de Deus aqui na terra. Mas a testemunha falsa, o mentiroso, o maligno, que vive na prática da mentira, que fala mal do seu pastor, fala mal do seu irmão, fala mal do seu vizinho, calunia seu próximo, calunia seu irmão, e ainda vai tomar esta ceia. Isso está cheio de abominação que Deus não se agrada. E é uma pessoa enganosa, é uma pessoa mentirosa, a qual não tem nada a ver com o reino de Deus.
Nada a ver. Não adianta falar, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas se tem a língua mentirosa, se fala, levanta calúnia do seu próximo, levanta calúnia do seu irmão, ainda diz que vai para o céu, desse jeito, tem que mudar. Não, pastor, olha pastor, eu uso gravata, eu uso paletó, meu cabelo é comprido, minha saia é longa, mas a língua também é longa. Tem que mudar. Tem que mudar de dentro para fora, meu amado. Não adianta viver de aparência. Não adianta viver só de aparência, se Deus conhece o vaso por dentro. Tem que mudar antes que você morra. Tem que mudar essa atitude antes que você morra e pode descer para o inferno. Porque no céu não é lugar de caluniador. O único caluniador que desceu no céu e que passou pouco tempo foi Satanás. Mas logo que ele manifestou o ódio dele, a calúnia, Deus mandou para o inferno. E lá é o lugar de todos os caluniadores, se não se arrependerem. Amém? Vamos navegar na palavra. Provérbio, capítulo 19. Provérbio 19, versículo 9. Você pode dizer aí que está me ouvindo, está me assistindo, você pode dizer, poxa pastor, eu pensei que o senhor trazer uma palavra de vitória. A primeira vitória é para a tua alma, é para te ter conhecimento. Não adianta só ser crente e viver uma vida totalmente errada. A palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, a verdade é Jesus. Então, vamos comer do maná da palavra. Provérbio 19, versículo 9. Olha o que diz: a falsa testemunha não ficará impune. Mais uma vez, a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Essa palavra aqui é de Deus. O Senhor diz, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Olha o que o Senhor diz: a falsa testemunha não ficará impune. Meu Deus do céu. A pessoa que leva testemunho falso, a pessoa que calunia seu irmão, por mais que seja crente, por mais que seja pastor, por mais que seja apóstolo, que por mais que seja bispo, por mais que seja o que for, a pessoa que leva testemunha falsa, a pessoa que levanta calúnia, que faz coisas erradas perante Deus, a pessoa que levanta testemunho falso, calúnia com o seu irmão, diz a palavra, ela não ficará impune. A pessoa vive caluniando, vive fazendo coisa errada contra o seu irmão, detona o seu próximo, fala mal do seu irmão, fala mal do seu próximo, fala que a pessoa não presta, que a pessoa é aquilo outro, e Deus está só observando essa pessoa, e na hora certa Deus vai punir essa pessoa. Deus vai pesar as tuas palavras na balança e vai te julgar. E quando vier o juízo de Deus sobre a tua vida, tu vai sentir dores, tu vai sofrer. Aí a pessoa passa o ano todo levantando calúnia, perseguindo o seu próximo. Aí depois que está na prova, nem prova é a mão de Deus pesando. Ai, Senhor, ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor, porque o diabo se levantou contra a minha vida. Foi o diabo não, foi a consequência da tua língua. É o peso da mão de Deus.
É o peso da mão do Senhor, porque a pessoa não quer prestar, a pessoa não quer andar como diz a palavra, a pessoa não quer se consertar, a pessoa quer viver só na prática da mentira, da calúnia. E a mão do Senhor irá pesar sobre cada um que vive na prática da mentira, da calúnia. Olha o que diz. Provérbio 19, versículo 9. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Aqueles que falam mentiras, que amam a mentira, que deleitam-se na mentira, todos vão perecer, todos irão de perecer. E digo uma coisa, não adianta, mais uma vez eu volto a falar, não adianta dizer que é crente, não adianta dizer que participa da ceia, não adianta dizer que louva a Deus, que prega, não adianta dizer que Deus te dá unção do poder. Se você vive na prática da mentira, você é o caluniador, pode ter certeza, segundo a Bíblia, quem vive caluniando seu irmão irá descer para o inferno. Está na palavra. Se Deus deixou esse mandamento, tem que cumprir esse mandamento. Vamos mais uma vez navegar. Provérbio 24. Olha o que diz. Provérbio 24, versículo 28. Diz assim, ó: não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem use os teus lábios para enganar. Olha aí. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo. Amém? Não vai usar, não vai ser testemunha contra o teu próximo sem causa. Se você sabe que ele não tem culpa, para que ir lá? Para que testemunhar contra o teu próximo, sabendo que ele é inocente, sabendo que ele não tem causa nenhuma, e você vai lá só para querer prejudicar o seu irmão, às vezes por causa de ódio contra o seu próximo, você vai lá depor contra o seu irmão. Mentiras. Nós vamos colher tudo que nós estamos plantando, irmão. Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Não seja testemunha sem causa contra o teu próximo, nem uses os teus lábios para enganar. Não use a tua boca para falar mentira, para falar coisas que Deus não tá, que não é certo, porque isso abomina, isso entristece Deus. Quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo com essas atitudes? Quantas pessoas? Não, pastor, o pecado, eu não vivo em prostituição, não vivo em adultério, então não estou em pecado, eu não estou em prostituição. Pecado não é só isso não, irmão. Pessoas que levantam falso testemunho é pecado, que pratica mentira é pecado. Amém? Vamos vigiar em nome de Jesus. Continuando. Salmo 101. Salmo 101. Glória ao Senhor Jesus. Salmo 101. Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, versículo 5. Olha o que diz: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu, o Senhor, o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Olha aí. A pessoa vive na prática da mentira. A pessoa vive na prática da mentira. Vive caluniando o seu irmão, vive falando mal do seu irmão. Te prepara, você que vive caluniando o seu próximo,
Você que fala todo tipo de mentira contra o seu irmão por causa de inveja. Porque você tem inveja do seu próximo. Porque Deus está abençoando o seu próximo. Porque Deus está abençoando o ministério do seu irmão. Deus está abençoando o ministério do seu irmão. E você vive caluniando ele, levantando mentira. Te prepara, o que é teu está guardado. O que é teu está vindo aí, te prepara. Olha o que o Senhor diz. Aquele que difama é jogar o nome da pessoa na lama, é caluniar. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Está ouvindo? Aquele que difama o seu irmão, o seu próximo, às escondidas, diz o Senhor, eu irei destruir esta pessoa. Eu destruirei essa pessoa. Eu destruirei essa pessoa. Aquele que anda difamando, caluniando o seu irmão às escondidas, Deus diz, eu vou te destruir. Eu vou acabar contigo. Eu vou destruir a tua vida. Se você não melhorar, se você não praticar a justiça, se você não mudar esse teu caráter, eu irei te destruir. Não é eu que estou falando, é a palavra. É Deus que diz. Olha aí, ó. Aquele que difama, Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, esse eu é Deus, eu o destruirei. Está ouvindo? Aquele que difama, que calunia o seu irmão escondida, por que escondida? Pelas costas. Pelas costas. Quando vê irmão, a paz do Senhor, meu amado. A paz do Senhor, minha amada. Deus é contigo. A paz do Senhor, meu amado. Deus é contigo. Tu sabe que eu te amo. Abraça o irmão. Abraça a irmã. E por trás, lá nas esquinas, com outra irmã linguaruda, com outro irmão linguarudo, com outro de coração diabólico, satânico, filho do diabo, vai falar mal da pessoa, vai dizer que a pessoa fez isso, vai dizer que a pessoa fez aquilo, vai dizer que a pessoa faz coisas e não tem prova. Vive a vida toda levantando calúnia do seu irmão, mais uma turminha do inferno, que não quer praticar a justiça, que não quer viver como diz a palavra, que não quer praticar a palavra do Senhor, vai para a igreja só para levantar calúnia, vai para a igreja só para separar os irmãos, vai para a igreja só para fazer coisa errada, e vai se juntar com outras pessoas da mesma raça, da mesma laia, do mesmo coração maligno, diabólico, filho das trevas, e vai levantar calúnia contra a sua irmã, contra o seu próximo, vai defamar o seu irmão. Aí Deus tem um recado para você. Deus tem um recado para esse povo que diz que serve a Deus, mas vive na prática da calúnia e da mentira. Olha o que Deus diz: aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu, o Senhor, o destruirei. Destruir é acabar, é riscar da face da terra, é pesar a mão, é pesar o peso da sua mão sobre essa pessoa. Vamos parar com isso. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o diabo. Ou eu pratico de uma vez a justiça, ou eu vou de vez para as trevas e pratico a injustiça. Como é que eu falo que eu sirvo a Deus se eu vivo mentindo, se eu vivo caluniando, se eu vivo defamando meu irmão? Como é que pode habitar um Deus de justiça
Como é que pode habitar um Deus de justiça em mim? E se eu vivo na prática da injustiça? Como é que pode habitar um Deus de luz em mim, se eu vivo na prática das trevas? Como é que pode habitar um Deus em mim, se eu vivo caluniando meu irmão? A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Como é que pode habitar Deus, uma pessoa que é a luz, junto com o Deus das trevas, que é o diabo? Como é que pode habitar um Deus que é a justiça, junto com o Deus da injustiça, que é o diabo? Como é que pode jorrar do meu coração água cristalina e água suja? Como é que pode jorrar água doce e água salgada? Me diz. Não pode habitar dois senhores da minha vida. Se eu vivo na prática da justiça, vai reinar em mim o meu Senhor Jesus. Se eu vivo na prática da injustiça, vai habitar em mim o Deus deste mundo, Satanás. E eu vou colher tudo o que eu ando semeando, o que eu ando plantando. Amém? Glória a Deus. Então, é tempo de rever os nossos conceitos. É tempo de andar como Deus quer. Louvado seja o nome de Jesus. Olha uma coisa aqui, ó. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz assim, ó, no livro de Mateus, capítulo 19, Mateus 19, olha o que diz. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que Deus fala, Mateus 19, sobre o jovem rico. O jovem queria ir para o céu. O jovem queria ir para o céu. Olha o que diz. Mateus 19, versículo 16 em diante. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Olha o que ele perguntou: o que farei para ter a vida eterna, para ir para o céu? Respondeu Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom, só há um. Agora preste atenção no que Jesus fala. Se queres, porém, entrar na vida e ir para o céu, obedeça aos mandamentos. Olha aí. Olha aí. Não, nós estamos no tempo da graça. E por que então que Jesus disse para o jovem: obedeça os mandamentos? Eu quero ir para o céu, Senhor. O Senhor disse: obedeça os mandamentos. Olha o que o Senhor diz: obedeça, se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Agora, olha o que o Jair perguntou. Perguntou ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás. Olha aí, não matar. Não adulterarás. Viver em adultério, trair sua esposa, trair o esposo. Não furtarás, roubar as coisas que pertencem aos outros. Agora, olha aí, não dirás falso testemunho. Olha aí do que nós estamos falando hoje, sobre a calúnia, falso testemunho. Se Jesus disse aqui: não dirás falso testemunho, porque o jovem queria ir para o céu, o jovem queria
e morar com Jesus. Jesus citou uma das passagens a qual é o assunto hoje. Não dirás falso testemunho. Obedeça a palavra de Deus. Se o jovem, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para ir para o céu, Senhor? Jesus disse: obedeça os mandamentos. Quais, Senhor? Ele foi falando: não adulterarás, não roubarás. E uma das coisas que ele falou: não dirás, não levantarás falso testemunho. Não adianta, meu amado, você passar anos e anos na igreja, servindo a Deus, se não há mudança em tua vida. Você pode conhecer toda a palavra de Deus, você pode conhecer a Torá, que é o Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés. Você pode conhecer essa Bíblia que nós temos aqui, conhecer de Gênesis a Apocalipse. Você pode ter lido a palavra 500 vezes, toda a Bíblia. Mas se você tiver só conhecimento e não praticar o que ela ensina, não adianta. Você pode passar 100 anos, pode passar toda a vida na igreja, mas se você vive na prática da mentira, se você vive caluniando seu irmão, a sua vida toda é só caluniar, quando morrer, vai descer para o inferno. E o seu evangelho, o seu cristianismo, foi em vão, foi falso. Reveja como é que está a sua vida. Glória a Deus. Provérbio. Glória ao Senhor Jesus. Provérbio 10. Já vamos terminar. Aguenta só mais um bocadinho aí. Provérbio 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Só lembrando que todos os dias, de domingo a domingo, pela manhã, nós estamos aqui no programa Está Escrito. Amém? Está escrito, aonde Deus toda manhã vai nos trazer uma palavra de bênção, de conhecimento, de exortação, para edificar a sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém? Provérbio 10. Provérbio 10. Glória ao Senhor Jesus. Versículo 18. Olha o que diz. Provérbio, capítulo 10, versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. Olha aqui, 2 exortações. O que encobre o ódio tem lábios falsos. Ou seja, aquele que encobre o ódio, em nome de Jesus, aquele que encobre o ódio, que disfarça o ódio, ele tem o lábio mentiroso, o lábio falso. Amém? E diz também que o que difama é insensato. Aquele que anda difamando, que anda falando mal do seu irmão, que anda caluniando seu irmão, é insensato. O que é insensato? Pessoas loucas, pessoas tolas, pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não praticam a verdade, pessoas que vivem na prática das mentiras, pessoas insensatas. Nós temos que mudar nossa vida, irmão. Deus, Ele vem arrebatar uma igreja que pratica a palavra, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que vive em santidade, uma igreja que não difama o seu próximo, uma igreja que não calunia o seu próximo, uma igreja que pratica a doutrina. Qual é a doutrina? Do amor, amor ao próximo, amor ao seu irmão. Uma igreja que pratica a justiça aqui na terra, que odeia a injustiça, que odeia a falsidade,
que odeia a mentira, mas que vive somente na verdade. Jesus, quando ele ia pregar para a multidão, ele sempre dizia: em verdade vos digo. Ou seja, em justiça vos digo. Então, vamos viver e praticar a palavra de Deus. Para encerrar, Jeremias 9. Jeremias, capítulo 9. Não, para encerrar não, ainda vem provérbio. Jeremias 9, versículo 4. Olha o que diz. Jeremias, capítulo 9, versículo 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmão nenhum vos fieis, pois todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Zomba cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Meu Deus do céu. Aqui, há multidões de anos atrás, muito antes de Jesus nascer, Deus já vinha tocando nessa tecla sobre a calúnia, sobre a mentira, que Deus não atura. E aqui Deus levantou o profeta Jeremias para falar sobre isso, que na época muitos irmãos, muitos amigos diziam que amavam um ao outro, mas tudo era mentira. E hoje em dia não está diferente. Olha o que o Senhor diz. Glória ao Senhor Jesus. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmãos nenhum vos fieis, pois todo irmão não faz mais do que enganar. Olha aí, a maioria dos irmãos vive enganando o seu próximo, mentindo, caluniando. E todo amigo anda caluniando, vive caluniando. E o pior, irmão, que isso chegou nas igrejas. Isso chegou no meio do povo de Deus. Isso que diz a Bíblia é o joio que está no meio da igreja. Mas se essa pessoa não se consertar, ela vai ficar para o juízo final. Amém? Zomba cada um do seu próximo. Quantos irmãos vivem zombando do outro, falando mal do seu irmão? Amém? E não falam a verdade. Não falam a verdade. Vivem só na prática da mentira. Quantas pessoas estão assim na igreja? Não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras. Ensinam a língua deles mesmo, a prática da mentira, a falar somente mentiras e nada mais do que a mentira. Cansam-se de praticar iniquidade. Meu Deus, Deus abomina, Deus odeia a prática da mentira, a prática da calúnia. A Bíblia diz que todo caluniador é mesmo mentiroso, é o mesmo mentiroso, porque está caluniando, está mentindo. A Bíblia diz que o lugar dessas pessoas é no lago de fogo. Todos os que amam, lá em Apocalipse, todos os que amam e que praticam a mentira são lançados no lago de fogo. Está aqui, ó. Vamos lá. Que é para dizer que eu estou mentindo. Aqui, ó. Olha o que diz. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, olha a palavra, os mentirosos,
A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Todos que praticam a mentira, todos que vivem na prática da calúnia, o seu lugar final é no lago de fogo. Amém? Vamos continuar para encerrar. Provérbio capítulo 11. Provérbio capítulo 11. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, tá? Provérbio 11. Provérbio capítulo 11, versículo, glória a Deus, 9. Olha só, Provérbio capítulo 11, versículo 9. O hipócrita, o que é hipócrita? Pessoas fingidas. Hipócritas são pessoas fingidas. O hipócrita com a sua boca, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Olha aí, mais uma vez, o hipócrita, o que é hipócrita? Pessoas fingidas, pessoas que dizem que servem a Deus, mas são hipócritas, são fingidas. O hipócrita com a sua boca danifica o seu próximo, ou seja, o fingido com a sua boca danifica o seu irmão. Como assim? Ele vive na prática da calúnia, ele fala mal do seu irmão, levanta calúnia contra o seu irmão, ele levanta calúnia contra o seu próximo, ou seja, ele está danificando o seu irmão, ele está destruindo a imagem do seu irmão, ele está destruindo o nome do seu irmão. Ele pega o nome da pessoa, lança na lama através da calúnia, da mentira, da fofoca. Toda pessoa que vive caluniando o seu irmão, que vive defamando o seu irmão, que mente a respeito do seu irmão, é um hipócrita, é um fingido. São as mesmas pessoas que na época perseguiram Jesus, mentiram a respeito de Jesus, levantavam calúnia contra Jesus. São todos hipócritas, fingidos, caluniador. Olha o que diz: o hipócrita com a sua boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Mas os justos, ou seja, aquele que pratica a justiça, aquele que pratica a verdade, eles são libertos, ou seja, Deus liberta ele desse povo, Deus dá livramento para ele contra esse povo mentiroso, através do conhecimento. Como assim? O justo, ele pratica a verdade. Por quê? Porque ele lê a palavra, ele conhece a palavra, ele vive a palavra, ele pratica a palavra. Então ele é liberto através do conhecimento, pois quanto mais ele conhece a palavra, ele pratica a palavra, mais Deus vai agir a favor dele. Amém? Então, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Está Escrito. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Está Escrito. E nesta manhã, o assunto de hoje foi sobre calúnia. Não levantarás calúnia contra o teu próximo. Amém? Não levantarás calúnia contra o teu próximo, falso testemunho contra o teu próximo. O assunto de hoje foi para nos trazer conhecimento, da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor diz no livro de Coríntios, 1 Coríntios, aquele que profetiza, ou seja, aquele que prega, ele prega para exortar, consolar e edificar. Hoje Deus exortou a igreja, hoje Deus consolou a igreja e edificou a igreja. Exortou, porque muitos viviam nessa prática. Consolou, depois com a palavra, e edificou, porque você conhece a palavra e vai edificar a tua vida.
Então que esta palavra hoje tenha sido uma bênção na tua vida. Deus tenha te abençoado grandiosamente em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui mais uma vez pela manhã, trazendo uma palavra de bênção para você e para a sua família em nome de Jesus. Eu creio que você que acompanhou desde o começo, você que foi esperto, anotou no seu caderno, na sua agenda, livros, capítulos e versículos para o teu conhecimento, em nome de Jesus. Amém? Amanhã estaremos aqui mais uma vez para a glória do Senhor Jesus, e quero convidar você também para domingo. Teremos culto nas duas igrejas do Ministério de Avivamento. Domingo vai estar aqui 6 horas no Ministério Exército de Avivamento, aqui na rua Criciúma, antiga Rua 9, no bairro do Alvorada 3, amém? Na campanha Digo Fraco, Eu Sou Forte, amém? E também domingo, 6 da tarde, estaremos no Novo Israel, na rua Monte Oreb, próximo do Mercadinho São José. Lá é a filial do MEA, lá é a base 2. Eu estarei amanhã lá no Novo Israel. A pastora Edneia, ela vai estar aqui. A pastora Edneia vai estar aqui no Alvorada 3, dirigindo a obra aqui, e eu vou estar pregando a palavra de Deus lá no Novo Israel amanhã, amém? Na Novo Israel. No próximo domingo estarei aqui em nome de Jesus na Alvorada pregando a palavra, mas amanhã eu vou estar no Novo Israel e a pastora vai estar aqui na Alvorada, amém? Eu peço que você leve os enfermos, você do Novo Israel, leve os enfermos, leva pessoas que estão com AIDS, com câncer, que Deus vai curar, que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Amanhã estarei levando uma palavra de bênção para trazer fortalecimento, avivamento para a tua alma, conhecimento, libertação em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe você e a sua família grandiosamente em nome de Jesus, amém? Pai, neste momento eu oro por essas pessoas que assistiram, meu Deus, essa mensagem, que tu venhas abençoar cada um deles, as suas famílias, que o Senhor venha dar livramento do mal em nome de Jesus. Aqui eu decreto a vitória e a bênção do teu povo em nome de Jesus, amém? Até amanhã de manhã, se Deus quiser, no programa Está Escrito. Amanhã o programa Está Escrito vai ser uma bênção para você e para a tua vida em nome de Jesus, para a tua família em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus